Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre duas ações que podem me deixar muito rico na Bolsa de Valores, pessoal. E eu vou compartilhar para vocês toda a minha história nos investimentos, como que eu conseguir atingir esse patrimônio na faixa de 140 mil reais em apenas 2 anos, tá? Em apenas 2 anos investindo aí, eu consegui fazer o meu patrimônio crescer fortemente na bolsa. E detalhe, pessoal, que eu comecei a investir na bolsa quando eu tinha ali os meus 20 anos de idade. E hoje tenho ali um pouco mais de 22 anos e já acumulo aí um patrimônio até que interessante. E lá no longuíssimo prazo, essas ações que eu vou trazer aqui para vocês podem multiplicar o meu capital em muitas vezes. Então fiquem comigo até o final deste vídeo, porque eu vou passar aí segredos extremamente poderosos para que você consiga multiplicar o seu capital em muitas vezes. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Primeiro, começando, tá? Com a minha história nos investimentos. Tecnicamente, a minha estratégia é investir 100% do meu capital na parte de ações. Por quê, pessoal? Existe uma explicação. Para mim, as ações, ela é o principal elemento de enriquecimento no longo prazo. Porque quando você compra ações de uma empresa, você, tecnicamente, se coloca dentro da empresa. Você tem um negócio ao seu favor em extrema expansão, tá? Então você consegue ali tanto receber bons dividendos da sua carteira, que é o pedaço que o lucro que a empresa te paga, e você ainda tem a perspectiva de valorização no longo prazo. Claro que colocando no curto prazo, você não vai ter uma valorização grande, talvez você fique até negativo, porque as ações elas oscilam em uma proporção bastante elevada. Mas considerando no longo prazo, você pode ter uma expectativa de retorno bem maior do que qualquer outro tipo de investimento. E pegando aqui o crescimento patrimonial da minha carteira, não liguem para aqui, pessoal, está diferente do Investidor 10, porque eu acabei realizando novos aportes na carteira do canal. Por isso que está essa disparidade aqui. O Investidor 10, no caso aí, o Status Invest ainda vai atualizar com a B3, tá? Mas é para apenas aqui de fins de observar a minha rentabilidade. Perceba que desde quando eu invisto na bolsa, que eu comecei a fazer aportes aqui interessantes no ano de 2022, tá? Eu consegui uma rentabilidade de 111% no período. Tecnicamente uns 3 anos cheios, já considerando aí o meu enriquecimento por parte de conhecimento, aportes fixos ali, eu consegui fazer essa carteira tomar uma atração bastante interessante, tá? E supondo, pessoal, tá? Essa carteira para os próximos 2 anos, vamos colocar o seguinte cálculo aqui, ó. Patrimônio atual alocado, tá? Vamos colocar aqui e vamos colocar uma rentabilidade tranquila de apenas 15% ao ano. Eu não vou ser tão otimista, tá? Eu vou colocar aqui uma rentabilidade em 3 anos, para os próximos 3 anos, quanto que essa carteira poderia se transformar. E eu não vou colocar aportes. Claro, eu vou aportar do bolso, mas vamos supor que eu não aportasse mais, vamos ver o que iria acontecer em 3 anos com 15% ao ano, que é uma rentabilidade bem fraquinha. 237 mil reais. Perceba que em 3 anos eu já dobraria o meu capital, mesmo sem eu realizar nenhum aporte do bolso. Agora, se eu realizar aportes aqui nessa carteira, eu posso transformar em 326 mil reais. E se eu aportar ainda mais, conseguir ter um poder aquisitivo um pouco maior para aportar, eu poderia transformar em 500 mil reais, mesmo, tá? Com 15% ao ano. Vocês percebem que como o aporte acaba sendo importante? Agora, se eu for ali um investidor acima da média, replicar essa rentabilidade da carteira, perceba aqui que 111% de rentabilidade em 3 anos, tá? Isso aqui dá uma rentabilidade anual composta na faixa ali de 28,26% ao ano. Então vamos supor que eu replique essa rentabilidade
de 28,26% ao ano nesses próximos 3 anos que acontecerem, investindo ali o meu aporte mensal. Consequentemente, eu produziria um patrimônio de, aproximadamente 435 mil reais. E colocando aqui no cenário que eu conseguisse aportar um pouco mais, eu teria um patrimônio de 600 mil reais. Então, olha a diferença. O patrimônio em ambos os cenários, mesmo numa rentabilidade mais baixa, de 15% ao ano, ele já multiplicou em 4 vezes. Perceba que quando você atinge seus primeiros 100 mil, as coisas ficam mais fáceis, porque você tinha ali uma base de capital zerada, chegar nos primeiros 100 mil é difícil, mas aí seu dinheiro vai começar a dobrar a cada 3 anos. Então olha só que interessante, uma rentabilidade de 15 a 20% ao ano, você dobra o seu capital a cada 3 anos no tempo. Isso aqui é clássico efeito dos juros compostos. E o único tipo de ativo que pode trazer isso para você, aliado com uma previsibilidade, para que você não fique ali, pulando de galho em galho, não fique preocupado, são as ações, pessoal. Não tem jeito. Por quê? Porque ela alia tanto um fator de previsibilidade e segurança, com uma perspectiva de rentabilidade, valorização e bons pagamentos de dividendos, tá? Então entendam isso, pessoal. Minha jornada é essa e eu pretendo continuar seguindo aí no longuíssimo prazo. Hoje na carteira eu tenho 5 ações totais. Banco do Brasil, representando 59% da carteira, primeira ação. Segunda ação, BR Partners, 19,98% da carteira. Terceira ação, Petrobras, 9,13% da carteira. Quarta ação, BB Seguridade, representando 8,5% da carteira. E as ações da Vale, representando 3% da carteira total. Aí, se eu continuar engordando essas posições e essas empresas me trazerem uma rentabilidade positiva, consequentemente eu teria um patrimônio bastante interessante de longo prazo. E talvez aí até se permitir também viver de renda, porque alongando este tempo, tá? Colocando ali que seja 10 anos, vamos supor, eu já poderia ali viver de renda dos meus investimentos. Isso aqui é apenas, logicamente, uma estimativa. Essa rentabilidade é bem cíclica, vai depender se eu conseguir mais ou menos. Vamos ver aí nos próximos 10 anos. É sempre bom você calcular todos os cenários possíveis, tá? Agora, sem mais enrolação, a primeira ação aqui dessa lista que eu acho que pode me trazer um retorno acima da média, pensem bem, pessoal, acima da média, são as ações do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, dentre as 5 que tem na carteira, na minha opinião, essa daqui é a minha opinião, tá? Ela é a que tá mais amassada neste momento, pessoal, a que tem mais probabilidade de trazer um retorno rápido, tá? Por quê? Primeiro que o banco hoje negocia com valor patrimonial na faixa de 0,65. É muito baixo, isso aqui é nível de crise, tá? Perceba que ele ficou cotado nesta crise nos anos de eleições de 2022, que foi uma boa oportunidade, no ano de 2021, no ano de 2015, tá? Com crise de crédito ali por conta do governo Dilma. E o cenário atual tem se perpetuado de uma maneira parecida. O Banco do Brasil tem passado uma dificuldade muito grande relativa ao agronegócio. O agro tem piorado e o banco tem 1/3 da sua carteira de crédito ligada ao agro. Fora a resolução 4966, que fez com que os bancos provisionassem mais, né? E o Banco do Brasil foi impactado em cheio, pessoal. Realmente em cheio. E este ano, por ser ali um ano pontual, o mercado acabou batendo nas ações do banco. E para mim é uma oportunidade, porque não acho que esse resultado ficará para sempre em Banco do Brasil. Ele tem perspectiva sim de recuperação e para quem está mirando nessa recuperação, ele pode ser uma boa oportunidade, já que esse dano nos fundamentos tende a ser temporário. Ele pode voltar a ter uma rentabilidade positiva para os próximos anos. E aí, supondo aqui, ó, o potencial de retorno que o Banco do Brasil pode te trazer, pensem bem, 1 menos payout multiplicado pelo ROI. Qual que foi o ROI médio em Banco do Brasil? Foi nesta faixa de 15,11% ao ano. Então, multiplicando pelo ROI de 15%, o Banco do Brasil poderia crescer 10,5% ao ano na média. E supondo que ele pague um dividendo médio na faixa de 9%, para quem garante bons preços, tá? Consegue até mais, consegue 10%, ele pode trazer 20,5% ao ano na média. Isso que eu não considerei uma possível reprecificação dos múltiplos da empresa, apenas considerando o que ele tem hoje. Supondo que o lucro vai crescer 10% ao ano, a ação vai subir proporcionalmente a isso, tá? Não vai ter um pico de supervalorização no mercado e os dividendos continuarão sendo pagos. E aí, supondo uma reprecificação do mercado, ele pode trazer, vamos supor, 28% ao ano de retorno. Em ciclos passados, o Banco do Brasil trouxe até mais do que isso. Por isso que eu acho uma oportunidade. Colocando aqui, ó, indicadores, né,
do Graham, se a gente colocar pelo preço justo de potencial de upside nas ações do Banco do Brasil, a gente percebe aqui que o banco teria um preço justo na faixa de R$ 51,48. Dividido aqui pelo preço atual de tela de R$ 20,64, ele tem um potencial de alta de 149% na cotação, tá? Fora que em mercados de euforia o valor patrimonial já chegou a ser cotado muito mais elevado do que está hoje, mesmo tendo uma rentabilidade menor. Lá no ano de 2018 ele lucrava bem menos do que lucrava agora, 2017 ele lucrava menos, até mesmo em 2016, onde o banco lucrou ali apenas 8 bilhões, ele ainda assim ficou precificado acima do valor patrimonial. Por isso que eu acho, sim, hoje Banco do Brasil uma boa oportunidade, porque mesmo em cenários piores ele já foi precificado por múltiplos mais elevados. Então a história, ela não se repete perfeitamente, mas ela rima, né? E só pega o ônibus quem fica ali no ponto esperando. Agora, colocando pelo PEG Ratio do Peter Lynch, que mede a taxa de crescimento juntamente com o PL, o Banco do Brasil esse ano tem um PL projetivo de 5, dado que se o guidance for de 21 bilhões, ele pode sim ter 5 de PL. 5 dividido por um crescimento de 10,5, PEG Ratio de 0,47. Peter Lynch falava que abaixo de 1 é uma oportunidade bastante interessante, tá? Então acho hoje o Banco do Brasil aí é uma ação, na minha opinião, lembrando que nada se trata de recomendação, para minha estratégia, para a minha carteira, eu acho que é uma ação que pode me deixar milionário, tá, pessoal? Porque pode se multiplicar por muitas vezes e fora também me pagar bons dividendos no meu caminho. Vocês têm ideia, de 2004 a 2008, o Banco do Brasil está passando por um momento parecido. E para quem pegou naquela época, quando o valor patrimonial estava bem barato, bem amassado, o Banco do Brasil se valorizou mais de 1.500% na cotação, fora os grandes proventos que foram pagos ali no meio do caminho. O problema é que você vai precisar ter mais estômago para suportar risco, porque o Banco do Brasil, ele é uma empresa cíclica, tá? Além de ter agro, que é cíclico por parte ali de preços de commodities, soja, milho, né? Precisa de um clima favorável, inadimplência. Ele é um banco estatal, depende dos ciclos de crédito, então ele vai ser mais cíclico, não tem o que fazer. Mas é justamente essa ciclicidade que proporciona para nós oportunidades nesses momentos de dificuldades, porque não tem nada melhor do que uma boa empresa passando por um cenário turbulento. Esse é o melhor cenário para um investidor de longo prazo acumular ações pensando aí no enriquecimento do seu patrimônio, tá? E a segunda ação aqui dessa lista que eu acho que pode também me deixar milionário, e ela é bem óbvia, são as ações da Petrobras, pessoal. A Petrobras, claro, eu não acho que tá tão descontada a ponto do Banco do Brasil, porque ela é um pouco menos previsível. Mas é uma empresa que eu acho que sim, é fantástica, tá? Primeiro que nos últimos 10 anos deu de retorno mais de 1.100% de retorno, isso dá mais de 30% ao ano de forma anualizada. E a Petrobras, ela hoje tem sido uma boa geradora de caixa. Ela tem pago um dividendo médio na faixa de 10 a 12%, tá? Isso aqui é um dividendo muito bom. Mas o bom é que ela também está muito barata. Hoje ela está sendo negociada por 4 vezes de EV sobre EBITDA. Detalhe que a Petrobras hoje representa 9,13% da carteira total, tá? Enquanto o Banco do Brasil representa quase 60%. É a maior posição da carteira do canal. Pegando aqui, ó, 4, né, de EV sobre EBITDA, a média da Petrobras é ser negociada em 7, supondo que a empresa hoje fosse precificada pela média dela, ela teria ali um valor de mercado, né, aproximado de R$1 trilhão. Dividido pelo valor de mercado atual da empresa, ela tem um potencial de alta de 176%. É muita valorização, pessoal. A ação poderia dobrar de preço. Fora que colocando aqui, ó, pelo indicador do Peter Lynch, no caso, o PEG Ratio, a Petrobras, ela cresce a uma taxa média, colocando aqui seu nível de ROIC, tá? Na faixa de 13% ao ano, ela cresce 9% ao ano na média. Então, colocando aqui, ó, 4 de EV sobre EBITDA dividido por 9, PEG Ratio 0,44, denotando que a ação também está muito subprecificada. E colocando o múltiplo do Graham, então, nem se fala. Pelo múltiplo do Graham, a ação teria também um potencial de alta, dividindo aqui pela cotação atual de R$ 29,00, aproximado de 202%. Perceba que tem um upside muito parecido com o Banco do Brasil, tá? E em ciclos de alta de commodity, ela pode reportar um baita retorno. E sabe qual é o bom? Grande parte do retorno que a Petrobras proporciona não é de valorização na cotação, tá? Até porque quando a gente pega aqui, ó, nos últimos 10 anos que a Petrobras entregou esse retorno fenomenal, perceba que a cotação em si só subiu 300%. Então não é de alta, o Banco do Brasil se valoriza mais, tá? Tanto que pegando aqui, ó, numa lupa de 10 anos, o Banco do Brasil se apreciou, pegando a cotação padrão, ó, ele chegou aqui a 9, a 6 reais, 6 reais.
e hoje ele está cotado a 20, no último topo chegou a 30. Então perceba que em ciclos de alta o Banco do Brasil se aprecia bem mais do que a Petro. Mas a Petro, ela traz grandes retornos em dividendos. O Banco do Brasil também, tá? Mas boa parte desse retorno na Petrobras de 1.100% que aconteceu foi advindo dos dividendos da empresa, 70% deste retorno, que a cotação nominal da ação em si subiu pouco mais de 300%. Então perceba que ambas as duas trazem retorno majoritariamente de dividendos, tá? Por quê? Porque são estatais, o governo precisa dos dividendos para preencher o déficit orçamentário. Então tem esse fator, porque eu gosto de ter as duas em carteira, porque eu sei que nunca vão quebrar. Qualquer cenário que acontecer, o governo vai salvar. E são empresas lucrativas, precisa alimentar a máquina pública, tá? O Banco do Brasil, com mais de 60% no mercado de crédito aí na parte de agronegócio, tecnicamente, se o banco quebrar, o Brasil já foi há muito tempo. Então, a chance disso acontecer é tecnicamente nula, mas não significa a mesma coisa da Petro, tá? Se a Petro quebrar, acabou o Brasil também, mas não significa que essas empresas não vão passar por dificuldades, como qualquer outra empresa, e cabe a você ter ali o estômago, tá? Eu até brinco que é o estômago do que o cérebro, porque quando você vê a ação derretendo, você chega a passar mal, né? Você vê seu patrimônio se desvalorizando, perdendo, evaporando em poucos momentos. Mas se você tiver nervos de aço, você vai conseguir passar por essas crises e aproveitar quando ninguém quer comprar. Porque, pessoal, eu sei de uma coisa, tá? O enriquecimento acontece em momentos impopulares. Quando todo mundo quer comprar, já virou uma bolha. Mesma coisa que aconteceu com as ações de tecnologia lá nos Estados Unidos, as Big Techs, né? Microsoft e Apple se valorizou mais de 100.000% e quem aproveitou no momento quando estava em baixa, conseguiu multiplicar o seu capital em várias vezes. Agora que virou um negócio excepcional, todo mundo quer comprar, mas aí você está comprando topo de ciclo. O mesmo ocorre para ações da Bolsa de Valores brasileira. Banco do Brasil aqui, quando está nos topos de ciclo, todo mundo quer comprar fervorosamente. Agora em baixa, ninguém está querendo. O problema, pessoal, é que essa baixa não vai vir perfeita, ela vai vir camuflada de várias incertezas, tá? E vai depender aí de você, se você vai conseguir ou não segurar para médio e longo prazo. Em particular, eu prefiro estar na onda. Primeiro que a gente está perto de uma provável baixa da Selic, retomada do capital estrangeiro para a Bolsa Brasileira. Eu, em particular, queria que continuasse ainda tudo assim ruim para eu poder acumular mais, mas não está sob meu controle. O meu controle está fazer os aportes, reinvestir os dividendos e esperar o longo prazo acontecer. Se uma alta acontecer, ela é muito bem-vinda, e se não acontecer, eu vou continuar comprando e comprando ações baratas no médio a longo prazo. Nossa, Pablo, muito difícil fazer tudo isso que você faz. Será que você tem alguma coisa que nos proporcione aí, né? Mitigue nosso risco e traga um potencial de rentabilidade expressivo, principalmente para quem está começando a bolsa agora. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza, tá? Ou seja, olha a oportunidade, mais barata do que aquela pizza que você paga ali no mês. Segundo fator, ela é totalmente automatizada. A cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções da planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos de negociação que fazem isso para você em tempo real, né? E terceiro ponto, você tem aí os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora que você também tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link para adquirir estas belezuras? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também será disponível aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm Banco do Brasil ou Petrobras e qual é a sua visão de médio e longo prazo. Em particular, sigo firme nas duas, comprando no longo prazo e já tenho uma boa posição e posso também aproveitando outras oportunidades que eu acho barata. Tecnicamente, todas que tem aqui na minha carteira eu acho barata. Vale tá barata, BB Seguridade tá barata, Petrobras, BR Partners, Banco do Brasil, e eu sempre vou aportando aí nessas ações olhando para longo prazo. Eu não tenho pressa para acumular, porque eu tenho uma vida inteira para isso, pessoal. Então, sem preocupação, tá? Nestes quesitos. Eu não tenho ânsia de
ter retornos tão rápidos, porque isso também pode te levar à ruína. É aproveitar nos momentos de incerteza mesmo que você constrói as grandes fortunas, tá? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!